Olá, vamos fazer a leitura da Bíblia 365. Hoje, dia 23 de março, leitura número 80, do dia 82. Vamos continuar no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 36, versículo 1, e vamos iniciar o livro de Deuteronômio, capítulo 1, até o versículo 46. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano de jubileu, a porção da terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue de cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel têm direito a herdar propriedades e deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo. Para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados, nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Mala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros do clã de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Hazerote e Dizabe do outro. Normalmente, são necessárias apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barneia, pelo caminho do Monte Ser. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bassã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a toda a região vizinha do Vale do Jordão. A região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avance até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entre e tomem posse dela.
pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou. Naquela ocasião, ele lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e o abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então, vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram em suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixe que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto, imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: Vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo, nem desanimem. Então, todos vocês vieram e me disseram: Primeiro enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá, de fato, uma boa terra. Contudo, vocês se rebelaram contra as ordens do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: Com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar na mão dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram em seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo o que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os como uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado, e por isso fez um juramento: nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele
e seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor. Mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo. Agora em Lucas, capítulo 5, versículo 29, até o capítulo 6, versículo 11. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. E os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova. E o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando os recipientes. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber do vinho novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram as cascas com as mãos e comeram os grãos. Alguns fariseus lhes disseram: por que vocês desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também a seus companheiros, e acrescentou: o Filho do Homem é Senhor, até mesmo no sábado. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles os acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos.
E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Agora em Salmos, capítulo 66, versículo de 1 a 20. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra. Cantem a glória de seu nome. Anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Digam a Deus como são notáveis teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo o que há na terra te adorará. Cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus. Que feitos notáveis ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com o seu grande poder, ele governa para sempre. E vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em voz alta. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus. E nos purificastes como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossa costa o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos, para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros como aroma agradável, e um sacrifício de novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que ele fez por mim, pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido, mas Deus ouviu. Ele atendeu minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Agora em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 a 26. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Até amanhã, no dia 83.